bom dia a todos, né, que tenhamos aí uma manhã extremamente produtiva e principalmente que a gente consiga avançar para a consolidação das novas diretrizes do curso de Educação Física, porque eu sei que isso impacta a vida de cada um e de cada uma que aqui está. Muito obrigada e já passo a palavra ao professor, agradecendo mais uma vez a disponibilidade dele e esse papel extremamente importante do Conselho Nacional de Educação na construção do ensino superior. Gente, bom dia. Bom dia. É um grande prazer estar agora na PUC de Goiás. Quando eu entrei no Conselho Nacional de Educação pela primeira vez, a minha reitora, Clélia, era reitora da Universidade Católica de Goiás, que não tinha o título de pontifício. Cumprimento a professora Sônia, que eu agradeço, junto com a professora Clélia, pelo convite, por vir à PUC de Goiás. Já estava devendo essa visita há mais tempo, tive que adiá-la. E a oportunidade não podia ser melhor. Eu achei que, embora eu não tenha participado de uma reunião que um grupo de vocês aqui fez lá no Conselho em setembro, me parece que no dia 15 de setembro, próximo disso, por decorrência de um tratamento de saúde, eu não pude estar presente, mas essa audiência foi marcada e o colega que é presidente da comissão que está tratando dessas diretrizes curriculares do Conselho, acabou tendo um outro compromisso e eu consegui me deslocar para cá. Eu estou fazendo o papel nesse momento de relator dessa comissão. Então, eu podendo me deslocar, posso estabelecer esse diálogo aqui com esse grupo tão representativo. Cumprimento primeiro o pessoal de Minas Gerais, certo? Que é o meu estado, né? Depois eu cumprimento todos os demais estados, começando por Goiás, né? Mas, então, eu acho que a gente pode estabelecer esse diálogo, pode iniciar vamos chamar assim, a fixação de alguns parâmetros para a gente poder avançar no trabalho e que eu espero que seja um trabalho que possa, finalmente, depois de vários anos, levar-nos a uma situação de perspectivas positivas para os cursos de educação física do país. Porque hoje eles estão perdidos numa briga que é absolutamente corporativa. Não é nenhuma questão de natureza acadêmica, não é nenhuma questão de natureza de fundo, é uma questão corporativa. Eu quero dizer que também conto com o pessoal do Rio Grande do Sul para me defender daqueles meus detratores que dizem que eu tenho alguma espécie de interesse pessoal qualquer nessa questão. Eu vou dizer para vocês, eu sou físico, com menos educação que todos vocês, com toda certeza, né? E a minha vida é a vida de professor, primeiro no ensino médio, depois universitário, 33 anos. E essa é dessa experiência que eu extraio a capacidade de dialogar a respeito das questões que nós vamos aqui abordar. Não é de outra coisa, tá certo? Então, nos últimos 10, 11 anos, eu estive no Conselho desde 2004. Depois fiquei 2 anos fora. Nesses últimos anos, praticamente todos os pareceres sobre educação física ou foram escritos com a minha participação ou diretamente por mim. Porque, de alguma forma, eu acabei sendo sorteado para desenvolver esse trabalho a primeira vez e depois os demais vieram sendo entregues a mim por uma questão de prevalência. Bem, então eu tenho tratado desse assunto, visto essas várias facetas aí já há muitos anos e tenho entendido, tenho amigos espalhados pelo Brasil, tenho já, quando voltei ao Conselho faz um ano, em outubro do ano passado, já tenho dialogado, retomado os diálogos com esses amigos, já percebi que o ambiente no Brasil inteiro, de modo geral, está mais favorável para encontrarmos uma solução, e eu quero tratar desse assunto aqui com vocês. Mas eu queria só dizer antes, que há uma outra coisa precedente, que é o entendimento do que vem a ser o processo formativo contemporâneo. E eu, como conselheiro, eu tenho que estabelecer interlocuções e diálogos com as comunidades acadêmicas na área. É evidente. A tarefa do conselheiro é essencialmente uma tarefa dialógica. No entanto, há uma outra tarefa importante. Tendo em vista o ambiente de debate avançado sobre o que significa a educação superior no século XXI, a gente não pode deixar de tratar dessa questão
e de trabalhar diretrizes curriculares nessa perspectiva. Então eu vou contar para vocês algumas coisas mais amplas que a diretriz de educação física, e aí eu quero com isso tentar situar o trabalho que nós vamos fazer nesse momento. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: existe um conceito arraigado na comunidade que é causa de boa parte dos nossos problemas, que é o conceito de que o processo formativo é um processo que deve obedecer a modelos muito estritos, e por serem estritos, estreitos. Esses modelos são mais ou menos uma receita de bolo. Como se a gente não soubesse que a boa confeiteira e o bom confeiteiro são exatamente aqueles que sabem a receita e sabem as variações. E sabem as correções de rumo, como deve ser qualquer professor e qualquer gestor acadêmico. Por esta razão, é absolutamente fundamental pensar nesse conceito. Esse conceito, no fundo, a receita de bolo formativa é o conceito do currículo mínimo. Esse conceito era vigente na lei brasileira até a promulgação da LDB, que é de 96, essa lei já está fazendo 19 anos em dezembro, já está maior de idade. No entanto, ela contém uma série de inovações de concepção pedagógica que não foram bem compreendidas ainda por toda a comunidade. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia. A LDB é toda perpassada transversalmente por um conceito que é pouco adotado pelas escolas brasileiras de um modo geral, que são muito cartoriais. É exatamente o conceito do aproveitamento de todas as experiências educativas no ambiente escolar e fora do ambiente escolar, no ambiente acadêmico e fora do ambiente acadêmico, como processos formativos que devem ser integrados à formação, por exemplo, de professores. No caso dos professores, está escrito explicitamente, mas o aproveitamento da experiência, inclusive extraescolar, de trabalhos principalmente, é um conceito que está atravessando de fora a fora a LDB. E nós temos dificuldade para lidar com ele. A nossa grande dificuldade é que nós somos muito cartoriais, gostamos de colocar o carimbo num papel, mesmo que o papel não signifique nada, frequentemente uma fraude. Mas nós não somos capazes de compreender qual é a profundidade desse conceito, que é simplesmente o seguinte: o fato de que a experiência pela qual cada um de nós passou, individual e socialmente, no ambiente de trabalho, ou no ambiente escolar, ou no ambiente acadêmico, é uma experiência que nos pertence e, portanto, não pode ser subtraída. E mais do que isso, tem que ser considerada. Então, percebam só a profundidade dessas questões. Não quer dizer com isso que a gente vai jogar a escola fora, não. Nós vamos abrir a escola à percepção de que outros ambientes sociais também são educativos. O segundo conceito que eu quero abordar é exatamente o problema em questão. O que é diretriz curricular, que é um conceito presente na LDB, e como ela se diferencia do currículo mínimo, que é o conceito que a cultura acadêmica ainda mantém e que vigorava na lei anterior. Só para dar uma ideia, o currículo mínimo era uma lista de disciplinas quase inflexível e de cargas horárias, inclusive as cargas horárias de atividades teóricas e práticas de cada disciplina, que um curso de graduação deveria conter para ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Então, digamos que a PUC do Goiás ou a PUC do Rio Grande do Sul quisesse criar um curso de ciências aeronáuticas, que é outra coisa que eu vou discutir hoje à tarde estando aqui. Então, devia existir uma lista de disciplinas a serem cumpridas, com as respectivas cargas horárias. Então, tem que ter um laboratório de, por exemplo, de mecânica de aviões, com 40 horas. Se o currículo tivesse um laboratório de mecânica de aviões com um nome um pouquinho diferente, ou uma carga horária um pouquinho diferente disso, o currículo não era aprovado. E cada currículo era examinado pelo Conselho Nacional de Educação, um a um. Vejam que processo burocrático, rígido, arcaico, que todo esse trâmite envolvia. Bem, mas é muito mais do que isso. Eu vou dizer para vocês o que é. É uma concepção que pertence a um outro mundo. Um mundo que não existe mais. A concepção diz o seguinte: em primeiro lugar, o processo formativo
para qualquer egresso é único. Só tem um jeito para você formar o egresso de um curso. E o jeito é aquela receita de bolo. Segunda coisa, o processo é suficiente. Quer dizer, terminado esse processo formativo, está pronto e acabado um produto de prateleira, que é o egresso de educação superior. Dois conceitos completamente superados. A primeira coisa é claro, e no Rio Grande do Sul, onde a realidade da pequena propriedade, da agricultura familiar, das cooperativas, exige um tratamento diferenciado. Não estou tratando de um grande empresário que tem milhares de hectares, estou tratando de uma família que lida com uma realidade social completamente diferente. Que agrônomo e que veterinários são esses? São agrônomos veterinários que têm a capacidade de lidar com a sua própria realidade. Estou criando aqui, portanto, exemplos assim, relativamente simplórios, para poder mostrar que tem que haver flexibilidade no processo formativo. O processo formativo não é único. Vamos radicalizar, então. Médico formado nos Estados Unidos não entende nada de doença tropical. Médico formado no Brasil tem que entender tudo de doença tropical. Então, nós vamos falando de coisas desse tipo. Mais ainda, essas coisas mudam do tempo. Uma sociedade como a brasileira já está tendo a prevalência de uma série de agravos à saúde diferenciados em relação ao passado. Por exemplo, os decorrentes do sedentarismo, do excesso de peso, do envelhecimento, do avanço da sociedade, que traz doenças, menos doenças infecciosas. Por exemplo, melhora o saneamento, diminui o número de doenças infecciosas, mas aumenta o número de doenças de outra natureza. Então, com o tempo, os processos formativos têm que se sintonizar nas tendências. Então, há uma série de razões pelas quais é preciso entender que o processo formativo único não tem lugar mais na história. Acabou. É um conceito que nós temos que jogar no lixo. E, portanto, temos que tratar de formação numa perspectiva muito mais ampla. O segundo problema, que eu já abordei, é o problema do fato de que se considerava que, terminado o curso de graduação, está pronto, basta, o egresso pode se transformar numa pessoa que vai ter uma vida no mundo do trabalho não muito longa, era esse o conceito, e, portanto, aquela formação será suficiente para que ele desempenhe suas funções até o final do seu período de trabalho. Outro conceito absolutamente falso. Naturalmente, é uma série de exemplos que qualquer um de vocês pode desenterrar das experiências que conhece no campo de vocês, mas é claro que, em primeiro lugar, a vida de trabalho se alongou. Meus caros, eu tenho 53 anos. Quando eu comecei a trabalhar como professor, eu tinha 20. Naquele momento, as pessoas pensavam em se aposentar aos 40. Certo? Agora eu li um livro esses dias, escrito por um médico, filho de um amigo meu, que até já foi controlador de voo aqui em Goiânia. E esse cara escreve lá o seguinte: escuta, as pessoas estão se aposentando aí com 55, 60 anos e estão vivendo até os 80, 85. Essa realidade vai mudar. O livro chama-se Não Se Aposente. Porque você vai ter 20 anos de uma vida que você não sabe de que jeito que vai ser. E aí, o fato é que as pessoas estão trabalhando cada vez mais, porque estão vivendo cada vez mais. E precisam trabalhar cada vez mais, não só por razões de sobrevivência, mas também para conseguir dar uma dinâmica à sua vida diferente. Naturalmente, em cada etapa da vida profissional, a gente faz uma coisa diferente. Mas é preciso pensar que uma longa vida no mundo do trabalho vai requerer redirecionamentos, complementações à formação, e eventualmente até o campo muda tanto que depois de 20 anos você fala assim: eu preciso me reinventar, eu preciso aprender sobre coisas que eu não sabia. E aí, quando eu preciso aprender, eu preciso retornar à escola, vamos chamar assim. Isto é, a educação continuada é um conceito cada vez mais forte. Vou dizer assim, que tempos atrás a gente dizia o seguinte: médico é um profissional que tem que estudar a vida inteira. Todo mundo já ouviu essa frase. Essa frase está correta, mas ela está correta para todos. Todos nós temos que estudar a vida inteira. Não tem coisa que eu faço mais do que estudar. E tenho certeza que isso é verdadeiro para todos vocês. Há um tempo atrás um amigo meu lá em Belo Horizonte me deu uns livros de educação física,
Eu já contei isso para o Paulo Ventura aqui, essa história aqui. Aí ele me mandou uma caixa com uns 40 livros. Eu, na verdade, examinei aqueles que tinham mais interesse para mim e doei outros para bibliotecas e para colegas profissionais que iam ter mais utilidade para os livros. E aí eu estava fazendo pilates na academia, a minha profissional que me acompanhava estava fazendo um concurso para atuar em unidade de saúde. Eu tinha um livro desse e dei para ela estudar. Quer dizer, ela não tinha se formado com uma forte base para trabalhar em unidade básica de saúde. Tinha que estudar mais. E jovem, com 10 anos de graduado. Então nós estamos falando de um processo formativo que na graduação está longe de se esgotar, não se esgota e permanece, persiste ao longo da vida. Outra questão importante. Nós vamos tratar agora da nossa cultura pedagógica. Nós somos extremamente arcaicos em relação a processos formativos e a metodologias de ensino. Os processos formativos brasileiros não só são pautados ainda pelos conceitos do currículo mínimo, quer dizer, você acha que vai terminar a graduação pronto e que só tem um jeito de terminar a graduação, é fazendo aquela lista de disciplinas rigorosa, mas também você se esquece de que isso tudo foi formulado pensando uma realidade social completamente diferente. Um exemplo crítico é a formação em Direito no Brasil. Essa formação em Direito era feita ou é de engenharia. São formações imaginadas para um país completamente diferente, que não existe mais. E mais ainda, um país que não existe mais, num mundo que não existe mais. Aí as pessoas lutam para poder manter aquela estrutura rígida e não conseguem enxergar outras possibilidades. No caso do direito, por exemplo, eu vou dizer para vocês, no Brasil o ensino de direito essencialmente é decoreba de código. Você pega aqueles tijolões daquele tamanho e a prova vai ser isso. Você, escuta, o que você vai fazer na vida profissional não interessa. Mas você vai ter que decorar aquele tijolão e na prova você vai ter que citar sem errar uma palavra. Quer dizer, é um negócio que não se pode imaginar que sirva para o raciocínio flexível que o mundo contemporâneo requer. Mais ainda, para um papel que o país desempenha hoje no cenário internacional, completamente diferente do papel que ele desempenhava nos anos 50. Você imagina, no governo Vargas nos anos 50, era outro Brasil, não tinha indústria, não tinha intercâmbio internacional, o mundo não era o que é hoje. Enquanto que agora o Brasil não só é um dos principais atores da cena internacional, como também é um dos principais provedores de alimentos, por exemplo, e precisa interagir com o mundo inteiro. Que profissional de direito nós temos? Que decorou o Código Civil, que frequentemente também é um documento velho e que serve para outro país, e não o país que existe hoje. Então pensem só como que a gente às vezes se referencia no passado. Eu gosto de dizer, o para-brisa do nosso carro é pequenininho, mas o retrovisor é sempre grandão. A gente está sempre olhando, se referenciando muito mais no passado do que no que vai adiante. E às vezes imediatamente adiante. Não é um futuro muito distante, não. É o futuro imediato ou presente. Então, falo disso para poder lembrar que os nossos métodos pedagógicos também são muito arcaicos. De um modo geral, nós não acreditamos em metodologias ativas de aprendizagem. A gente costuma achar que isso é enrolação. O professor, numa universidade pública como a minha, o professor é chamado de professor rodinha, quando se atreve a organizar uma sala de aula com uma configuração diferente, em que as pessoas dialogam, em que as pessoas são instadas a se manifestar, instadas a demonstrar as suas capacidades, e não apenas ficam ouvindo aquilo que alguém fala, por mais brilhante que seja, e que esteja numa posição de professor. Pode ser experiente, brilhante, pode ser tudo. Mas falação não é a mesma coisa que formação. Do mesmo jeito que olhar para o personal trainer fazer os exercícios no seu lugar, não vai te fazer os efeitos que você sentirá se você fizer os exercícios. É claro que a analogia é bem simplória também, mas a gente acredita nos verbos passivos na questão da aprendizagem, mas não acredita nos verbos ativos. Por exemplo, apresentar
é muito menos importante na nossa metodologia arcaica do que ouvir ou presenciar. Então, quero dizer para vocês que nós temos que dar uma mudada nisso também. Nós estamos falando, por exemplo, de um cenário em que a Europa tem um ambiente com mais ou menos 50 países integrados ao espaço europeu de educação superior. Pensem bem numa situação como essa. É mais ou menos o seguinte, é desde as ilhas inglesas, quer dizer, o extremo ocidente da Europa, até a Sibéria. Quer dizer, os países quase todos naquele ambiente estão integrados a um conceito novo de processo formativo. E esse conceito inclui uma outra questão importante, que é a forma de computar o tempo de trabalho do estudante, que é um conceito que não é bem a carga horária, mas é uma evolução disso. Aliás, para falar disso, eu também vou recorrer à LDB. A única expressão significativa da LDB com relação a essa questão da carga horária no que diz respeito à educação superior, é exatamente o fato de que a educação superior consiste no trabalho acadêmico, quer dizer, discente efetivo. Os 200 dias letivos, que são a referência ao tempo na educação superior, na LDB, são 200 dias de trabalho acadêmico efetivo. O que é trabalho acadêmico efetivo? É o direito que o estudante tem de trabalhar pela sua formação e não o dever de ouvir falação. São coisas completamente diferentes. Não quer dizer que eu esteja desqualificando aqui completamente as aulas expositivas, não é isso. Mas é o fato de que isso não é processo formativo. E cômputo de carga horária, que é outra coisinha também difícil nesse debate, e não é só na educação física, é com relação a tudo, todas essas formações no Brasil, é um cômputo imaginado como um cômputo do tempo de falação. E o tempo de glúteos assentados nas superfícies planas. Se vocês quiserem trocar isso para uma expressão mais popular, podem trocar. Tá certo? Mas é mais ou menos isso. É a hora glúteo sentada. Não é a experiência formativa, a atividade, o trabalho acadêmico feito para desenvolver a formação, e nada pronto que você vai engolir. Não tem pacote. Não há pacote possível. Num ambiente como esse, eu quero dizer o seguinte: existe uma comissão no Conselho Nacional de Educação que está tratando de escrever novamente orientações gerais para diretrizes curriculares. O que são diretrizes curriculares? O nome diz. Diretriz é linha que se deve seguir. Diretriz é caminho. Diretriz não é receita de bolo. Não é prescrição fechada. É apenas a indicação das linhas que devem ser seguidas. Então, o conceito que essa comissão vai escrever, um novo parecer sobre diretrizes, vai englobar essas coisas que eu estou contando para vocês aqui. Vai englobar o fato de que carga horária não tem a importância que nós damos, não é o parâmetro importante para regular e para definir a qualidade da graduação. As metodologias de formação devem ser, e nas diretrizes da medicina estão fortes já, viu gente? Quem não leu ainda as diretrizes da medicina pode fazê-lo. As metodologias ativas de formação são exigência, e a flexibilidade curricular é também uma exigência da realidade do mundo do trabalho. Então, considerando o rol, eu trabalhei com a professora Clélia numa comissão de formação de professores por vários anos. E a professora Clélia foi a relatora das diretrizes curriculares dos cursos de pedagogia. E os cursos de pedagogia tinham duas alternativas de formação: o bacharelado e a licenciatura. Essas duas alternativas atendiam mais ou menos a duas concepções. A licenciatura, para alguns, devia atender às escolas, quer dizer, formar professores para as escolas, e o bacharelado devia formar gestores para as escolas. E, por outro lado, a outra concepção é a seguinte: não, nós não precisamos diferenciar esses dois mundos. Podemos unificá-los e ter apenas uma formação, e todos os pedagogos deverão ser licenciados, e aí eles vão atender a todas as realidades escolares, a da docência e a da gestão. Bem, eu tinha uma posição um pouco diferente dessas, porque não era pautada nesse debate, era um debate um pouco diferente,
mas entendo que a solução que foi dada foi excelente. E o principal fato que eu vou contar, a solução foi o seguinte: o curso de pedagogia passou a ser licenciatura, ponto. Não se fala em outra alternativa de formação. E durante essa discussão eu peregrinei muito pelas universidades para poder falar sobre o trabalho em andamento, para debater com as comunidades acadêmicas, e eu me lembro que sempre havia uma questão assim, prevalente. Todo mundo dizia: olha, vocês estão querendo colocar muitas atribuições novas para o pedagogo, é muita competência adicional que vocês querem colocar aqui nessas diretrizes. Como é que nós vamos formar esse pessoal? Então nós já temos que fazer isso, fazer aquilo, cuidar de educação especial, cuidar da docência convencional, cuidar de gestão escolar, coordenação acadêmica, pedagógica. E, no fundo, eu quero dizer o seguinte, que esse tipo de ansiedade existe em qualquer comunidade acadêmica e resulta do raciocínio lá nos conceitos velhos, que é o seguinte: olha, como é que eu faço para adicionar essas pecinhas novas que vocês estão pedindo naquele meu quebra-cabeça que já está montado e que eu não quero mexer, não quero desmontar? Eu vou avisando para vocês, é completamente diferente disso. O processo formativo não é um tabuleiro de xadrez com um número fixo de casinhas, onde eu vou ter que brigar para colocar alguma coisa e, se alguém estiver fraquinho, eu empurro para fora do tabuleiro. Não é isso. E também não é um tabuleiro que eu possa colar um puxadinho do lado para ele ficar todo deformado, que é assim que ficam os currículos. O processo formativo tem que ser redesenhado. E tem que ser redesenhado à luz do conceito mais importante, que é: para que formar? É mais ou menos isso, e não a lógica da agregação de novas disciplinas para supostamente tratar de novas competências que deve ordenar a organização do currículo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estudei engenharia. Eu me lembro que quando eu estudei no início dos anos 80. E quando eu estudei, tinha uma preocupação assim, muito inicial com as questões de ecologia, as questões de ambiente. Eu estudei engenharia elétrica, mas os meus colegas de engenharia civil, que eu acompanhava muito de perto, eram colegas que lidavam e lidam até hoje com uma profissão cuja base é o desperdício. Certo? A essência do trabalho do engenheiro civil é o desperdício. A obra civil no Brasil é 30% de desperdício de tempo, de trabalho, material, de tudo. Aí qual foi a solução que se deu? Uma disciplina de ecologia. Na verdade era ministrada por um milico. Então vocês imaginem, em 1980, um milico armado chegava lá, botava 3 oitão em cima da mesa e dava uma aula de ecologia. Bem, é claro que o acréscimo da ecologia no currículo não serviu para nada, porque ela não dialoga com o resto do curso, não se comunica. É um puxadinho que abre para o lado de fora, mas não abre para o lado de dentro. Não há nenhuma espécie de articulação entre a competência nova que supostamente o engenheiro deveria ter, relativa ao ambiente, com o resto da sua formação. E, portanto, no máximo, o acréscimo desses puxadinhos atende a ansiedades ou a regulamentos, mas não é capaz de atender a demandas reais da sociedade. Essas demandas a gente tem que acomodar num processo articulado. Eu dizia para uma professora da Faculdade de Educação da minha instituição, num desses debates, na época da pedagogia, ela reclamou: olha, como é que nós vamos fazer? Vocês querem que tenha educação especial, que tenha isso, que tenha aquilo, como é que faz? Eu disse para ela: olha, pensa no seguinte, os cursos da área da saúde, todos têm diretrizes que são fundamentadas em competências de natureza geral. Tanto é que as diretrizes da saúde são quase todas iguais, até metade. Depois que elas se diferenciam para diferentes formações, fisioterapia, enfermagem, odontologia, etc. Bem, o que significa isso? Nós temos que pensar no que significa isso. Significa que nós queremos um profissional com formação mais fundamental, capaz de tratar dos problemas mais fundamentais, capaz de complementar a sua formação para atender a campos específicos no futuro. E, evidentemente, não capaz de dominar tecnicamente todos os aspectos da profissão. Por exemplo, nenhum médico graduado deseja que o médico seja generalista.
Claro, porque 85% dos agravos à saúde são tratados por médicos generalistas. O resto é preciso ser feito numa lógica de referência e contra-referência, de encaminhamento, vamos chamar assim. É claro que nenhum médico graduado vai fazer cirurgia neurológica ou cardiológica, é evidente. Ninguém faz, nenhuma pessoa responsável vai atuar num segmento de alto conteúdo técnico sem ter tido a formação prévia para isso. Ele vai precisar ser médico e vai precisar ser mais coisa do que médico. Vai precisar fazer uma longa residência médica e adquirir as competências técnicas necessárias para isso. Veja, então é claro que o curso de medicina vai ter que abolir neurocirurgia e cardiologia 7. Evidente. Não vai haver espaço mais para o professor de cardiologia 7 sustentar a cadeira dele. É claro. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outras coisas que vocês podem interpretar muito bem. Não se quer dizer que as disciplinas vão ficar todas lá, cada um autônomo da sua cadeirinha, no seu território, e você não vai ser instado a dialogar e articular o seu papel na formação com o papel dos colegas. É o contrário. É por aí. Bom, falando sobre isso, então, eu quero dizer que os ganhos da diretriz da pedagogia foram os seguintes. O primeiro ganho é aquele que eu enxergava mais claramente quando as diretrizes foram aprovadas, em 2006, não é isso, Clélia? 9 anos atrás já. Eu enxergava o seguinte: dizer que o pedagogo é só licenciado significa dizer que para ser gestor na escola é preciso ser professor na escola. Em outras palavras, o gestor da escola mora no mesmo planeta, é habitante do planeta escola, não um habitante de outro planeta que vem para colonizar a escola e geri-la de uma forma a adestrá-la. Não, é alguém que vivencia a escola. Agora eu digo, complementando isso, olhando para o outro lado, eu vou dizer, mais do que isso, em qualquer papel na escola, como professor ou como gestor, o professor, o licenciado em pedagogia, vamos dizer assim, que na base é um professor que pode exercer funções de gestão, no fundo está praticando atos pedagógicos. Isso para mim é uma compreensão que eu não desenvolvi muito cedo, mas para mim é absolutamente importante. Vamos falar da educação física agora. Vamos falar. Eu cheguei ao ponto em que eu cheguei agora para dizer para vocês que a minha compreensão da intervenção profissional da educação física é a compreensão de que sempre ela é um ato educativo. Seja num ambiente escolar ou seja num ambiente extraescolar, o trabalho do educador físico é um trabalho sempre educativo. Então esse é um ponto absolutamente importante. Essa compreensão já desenvolvi. E mais do que isso, como já contei para alguns colegas aí, já encontrei referenciada na literatura. Não é apenas uma compreensão de alguém que é professor e que está tentando dar um palpitão, um bicão na área. Não é isso. Eu já encontrei isso na literatura escrita por gente deste campo. Gente de muita importância acadêmica desse campo. Então esse é um ponto importante. A segunda coisa importante é que há uma série de competências que se conhece para o egresso da educação física. E essas competências devem ser articuladas num processo formativo que prepare as pessoas para enfrentar todas as classes de desafios, e não apenas algumas. Não quer dizer que apronte completamente as pessoas. A diferença é o seguinte: preparado é o indivíduo, o egresso, que está pronto, inclusive, para a educação continuada. Está pronto para complementar a sua formação. Não quer dizer que ele está pronto e acabado. Ele está pronto para prosseguir. O caminho só começa após o primeiro passo. Não há alternativa. Então, eu quero dizer que as articulações necessárias vão exigir a reinvenção da organização curricular dos cursos, no sentido de entender quais são as competências necessárias, por exemplo, para a intervenção profissional do educador físico na área da saúde, em ambiente extraescolar. Quais são as competências para atuar na área do exercício?
Quais são as competências para atuar na área do desporto? Quais são as competências para atuar na área escolar? Quer dizer, adicionando esse conjunto de competências, é preciso usar aquilo que nos diferencia das máquinas, a nossa capacidade de encontrar soluções para problemas complexos. Não há receitas, já posso adiantar. Não haverá receitas das diretrizes, primeiro porque não é esse o conceito, espero ter convencido vocês, e segundo porque não há receitas. Há muitas possibilidades. Cada escola desenvolve uma vocação. Cada escola tem um interesse mais claro, mais dirigido para um certo campo. Isso quer dizer que ela pode dar força a esse interesse. Ela pode dar força a essa vocação. Mas não pode descuidar de articular, nesse caso, prepará-lo, portanto, para enfrentar desafios de todas as naturezas. Eu estou querendo dizer, então, que o primeiro princípio é a intervenção profissional do profissional de educação física é um ato educativo. O segundo é, as competências para o egresso precisam ser articuladas no processo formativo. E isso estará, qualquer que seja a direção que a gente dê para o nosso parecer, isso estará claramente expresso lá. E em terceiro lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que uma possibilidade que nós devemos examinar e que confronta alguns conceitos errôneos que têm sido adotados em alguns segmentos, talvez seja a solução para a maior parte dos problemas que vocês vivenciam. E essa possibilidade é de, não estou assumindo nenhum compromisso, estou dizendo que está sendo examinada a possibilidade de unificar a formação da educação física na licenciatura. Vejam, uma das questões importantes é dizer para vocês como nós estamos caminhando. É o que eu estou dizendo para vocês com toda franqueza, porque não pode ser de outra forma. Como nós estamos caminhando. Eu não quero dizer também que nós estamos encontrando uma solução que eventualmente derrote algum grupo. Não é essa a questão. Certo? Não se trata disso. Não se trata de confrontar outras alternativas, nem confrontar grupos sociais que têm sua relevância, são legítimos. Mas, veja, o esforço que eu fiz nesses anos todos, eu escrevi um monte de pareceres sobre educação física, foi o esforço de tentar demonstrar que as interpretações dadas pelo CONFEF às diretrizes são erradas, são forçadas. Não tenho nenhuma dificuldade para dizer isso para vocês, porque eu digo para o Jorge, digo para o Cláudio, são meus amigos, não tem problema nenhum, certo? Então, o fato é que eu entendo que, oportunisticamente, o CONFEF e seus órgãos regionais extraiu expressões eventualmente imprecisas das diretrizes curriculares lá do período logo pós-LDB, que ainda se falava, quem é mais dinossauro como eu, vai se lembrar, tinha um papo lá de licenciatura curta, que se contrapunha à licenciatura plena. Então, mais ainda, existia um outro curso também desvalorizado na época, que era o curso de tecnologia, que existia muito na área da engenharia, engenharia industrial. E existia em contrapartida o engenheiro pleno. Então essa palavra, pleno, caracterizava uma graduação mais longa, enquanto que o outro significava uma graduação mais curta. Com isso, o uso da palavra pleno, naquele momento ainda pós-LDB, muito pouco tempo depois da LDB, ainda tinha um significado que hoje não tem mais, porque não existe mais licenciatura curta, só existe licenciatura. Não existe uma graduação plena, existe graduação, com 3 alternativas: cursos de tecnologia, cursos de licenciatura e curso de bacharelado. São essas as possibilidades. Então, o que nós fizemos nesse tempo foi demonstrar de diferentes formas, por diferentes pareceres, o erro na interpretação que o CONFEF dava às diretrizes e que lhes favorecia para criar 2 categorias de profissionais diferentes. Uma categoria que só pode fazer uma coisa e uma categoria que só pode fazer outra. Parte do problema, eu quero dizer para vocês, é o seguinte:
é a concepção errada que boa parte da sociedade brasileira tem de que o licenciado é menos do que um bacharel. As pessoas sempre perguntam assim: você dá aula ou também trabalha? Não é assim? Você exerce também ou você só dá aula? Olha, dar aula é uma profissão, é uma ocupação profissional. Dar aula é tão profissional quanto fazer qualquer outra coisa. Então, para começar, eu quero dizer o contrário. No Brasil, quem só pode dar aula não existe. Existe o licenciado que pode dar aula, mas a ele não é proibido mais nada. Agora, ao bacharel é proibido dar aula. Quem pode mais é o licenciado. Então, boa parte do nosso trabalho lá foi dessa natureza. Mostrar que quem pode mais é o bacharel. Desculpe, é o licenciado, não o bacharel. Aliás, a consultoria jurídica lá do MEC, na época, ela entendia o contrário, né, Clélia? Você se lembrava disso, né? Demonstramos isso, o parecer não era homologado. Eliminamos os vocabulários dúbios, as expressões velhas, o parecer não era homologado. E o que nós descobrimos? Descobrimos que havia uma intervenção espúria. Eu também não tenho a menor dificuldade para dizer, de uma professora que ocupou um espaço do MEC por um tempo que não deixava nenhum parecer de educação física, especialmente relatado por um tal de conselheiro Baroni, ser homologado. Nunca se transformou em documento oficial nenhum desses pareceres. Desde o 400/2005 até o último de 2012. E quando eu voltei para o conselho, me deram um pacote de pareceres, praticamente todos tinham meu nome em algum lugar. Por conta desse trabalho, desse empenho, dessa direção. Não é para dar nenhuma espécie de contorno desleal nessa questão que eu estou tratando da questão que eu estou tratando com vocês aqui. Ao contrário, estou dizendo o seguinte. Primeiro, há na comunidade brasileira de educação física uma redução dos embates muito agudos em relação a essa dubiedade. Não quer dizer que todas as opiniões são unificadas, não quer dizer não está havendo mais aquele quebra-pau que existia antes. Eu não estou vivenciando mais esse quebra-pau. Eu já levei paulada demais nesse quebra-pau também, tá? Por isso que eu peço aos meus amigos do Rio Grande do Sul aqui que me ajudem a me defender dos detratores que eu tenho lá, que acham que eu estou defendendo alguma espécie de interesse. Eu não defendo interesse nenhum, certo? Estou inteiramente aberto a tratar de uma diretriz curricular que atenda melhor a realidade social brasileira. É isso. A outra questão é, nós precisamos pensar um pouco na questão de fundo, que é a que serve o egresso da educação física. E parece que há muitas compreensões, e eu estou desenvolvendo essa mesma compreensão, de que o ato profissional do educador físico é sempre um ato educativo. Isso nos ajuda a seguir para um certo campo. A experiência da pedagogia também nos ajuda. Embora houvesse algumas vozes discordantes, bem duras, quando o parecer da pedagogia foi aprovado, não houve nenhuma catástrofe. O mundo não acabou por conta disso, muito pelo contrário. A formação em pedagogia pode ter evoluído, mas deve evoluir ainda mais. Por exemplo, se a gente olhar os currículos da pedagogia, eles ainda são muito próximos dos currículos uns dos outros e depois dos currículos de algum tempo atrás, antes da diretriz. Nós precisamos mudar isso. É esse tipo de mudança que eu quis insistir com vocês aqui, que nós temos que fazer. Certo? Digo para vocês, não é em nome do interesse de nenhum de nós hoje, é no interesse do atendimento à sociedade. É para isso que nós estamos aqui. Nós não somos donos de nada dessas coisas. Nós temos uma carreira profissional, ela é digna, legítima, necessária, mas tudo isso só se configura quando a gente coloca na frente o papel social que cada egresso como profissional vai ter que desempenhar. Então eu queria sintetizar a conversa com vocês aqui, vou encerrar para não ficar muito longo. Já estou nos 50 minutos, beirando os 50 minutos, já é muito. Para dizer então, são os seguintes os princípios que são, vamos dizer assim, os mais fortes, os mais fundamentais. O primeiro, a intervenção profissional do egresso, do profissional de educação física,
é um ato educativo em qualquer ambiente. Segundo, as competências profissionais requeridas para este egresso, todas vão ter que ser articuladas no processo formativo. E depois, não como princípio ainda, mas como uma direção possível. Talvez a gente materialize melhor esses princípios numa formação unificada na licenciatura. Obrigado, gente.